Olá, olá, bom dia a todos. Vamos iniciando mais um estudo para os pais. Nosso tema, né, vamos dar continuidade ao estudo do livro Pais e Filhos, Fortalecendo os Vínculos, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, que é o filho parental, e o 8, os estilos de família, né? Mas para iniciar, vamos fazer a nossa prece, né? Levando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo e luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que nos é concedida, rogamos as intuições e o amparo da espiritualidade amiga, para que o nosso estudo se transforme no caminho da paz e de muito entendimento. E assim seja, graças a Deus. Bem, então, o texto, né, o nosso estudo começa com a proposta de analisar o filho parental. Lembrando, né, que o autor ele propõe, né, uma análise da família, né, como célula dessa sociedade. E assim como a sociedade ela é composta por órgãos, né? Ela é estruturada por órgãos, a família também o é. Por quê? Porque no entendimento do autor, no entendimento da própria, de algumas concepções da própria sociologia, a família ela é uma sociedade em miniatura, né? Porque ela é uma vinculação de pessoas. Então, ela se estabelece, se estrutura, se organiza e funciona como funciona a nossa sociedade, só que num grupo menor de pessoas, né? E é por isso que ela é importante, no sentido de que ela prepara as pessoas para a vida nessa sociedade maior. Essa sociedade menor prepara as pessoas para a vida na sociedade maior. Muito bem. Pensando a sociedade como uma... Pensando a sociedade como sendo um organismo vivo, e sendo um organismo vivo, tendo órgãos que disciplinam o seu funcionamento, e um órgão não pode se meter no funcionamento do outro órgão, porque quando um órgão se mete no funcionamento de outro órgão, o organismo não vai bem, né? Então você tem um organismo, não, o nosso corpo, e o nosso corpo é feito por vários órgãos. Você tem lá o coração, você tem o pulmão, você tem o fígado, você tem o estômago, né? Você tem ali o cérebro, você tem, enfim, uma série de órgãos. E cada um funcionando independentemente, desempenhando as suas funções, cada um fazendo o que é importante fazer. E quando elas cumprem essa função, todo o organismo funciona bem. Se um desses órgãos funciona mal, ele faz com que a sociedade comece a o organismo comece a sofrer, né? E quando o organismo começa a sofrer, todos os outros órgãos começam a sofrer conjuntamente, não é isso? Então, vão ter que trabalhar mais, vão ter que fazer mais, e nessa perspectiva vão sofrer mais, né? Então, esse é um grande problema. Então, ele entende, né? Então, nesse sentido, nós podemos entender a família assim também. Então, a família, ela tem determinados componentes que cumprem determinadas estruturas, determinadas funções, e pode ser entendidos como subgrupos dentro do grupo principal, que é a família. Basicamente, uma família, né, ela é formada por três grandes subgrupos, né, por três subgrupos. Quais são esses subgrupos? Né? O que ele chama, então, do subgrupo conjugal, que é composto pela esposa e pelo esposo, né, pelo marido e a mulher, né, que basicamente serão os pais, né, que estão compondo ali essa família. Você tem
Você tem um segundo subgrupo, que é a relação desses pais com os seus filhos, a maneira com que esses pais se relacionam com os seus filhos. E aí, nesse caso, você tem um subgrupo que nós vamos chamar de subgrupo parental. E você tem um terceiro subgrupo, que é como os irmãos se relacionam entre si, que a gente vai chamar, então, de subgrupo fraternal. Então, veja, a família é composta por 3 subgrupos. Um subgrupo conjugal, que estabelece as relações entre os cônjuges, entre o marido e mulher, entre pai e mãe, né? Entre eles ali. Você tem uma forma desse grupo pai e mãe se relacionar com os outros membros da família, que são os filhos. Então, esse processo de relação se dá num outro subgrupo, numa outra estrutura de função, que é o que nós chamamos, então, de subsistema, de subgrupo, que a gente chama de parental. E um terceiro, que é estabelecido entre os próprios irmãos. Como é que os irmãos se relacionam? E aí nós falamos, então, do subgrupo fraternal. Muito bem. Para que a família vá bem, né, é preciso que esses subsistemas funcionem muito bem, né? Assim como os órgãos da sociedade precisam estar funcionando bem para que toda a sociedade vá bem, é preciso que esses subórgãos vá bem, né? Que esses subsistemas estejam funcionando corretamente, existam de maneira clara e funcional, para que tudo vá bem na estrutura familiar. Para que isso vá bem, é preciso que eles existam em primeiro lugar, né? E para que eles existam em primeiro lugar, é preciso que você estabeleça os limites desses grupos. E um grupo não pode, um sistema, um subsistema, não pode invadir o subgrupo do outro. Porque quando um invade o subgrupo do outro, aquele sistema deixa de existir, aquele subsistema deixa de existir. Porque você tem aquela divisão clara. Aqui é a relação que se estabelece entre os cônjuges. Aqui se estabelece a relação entre os cônjuges e os filhos. E aqui é a relação de irmãos entre os filhos, se não entre eles. Essas coisas precisam existir bem. É preciso que exista a vida do casal sem a intromissão dos filhos. É preciso que exista a vida do casal em relação aos filhos. E é preciso que exista uma convivência dos filhos entre si, entre eles, né? É preciso que eles se relacionem também. Então, é preciso que a família estabeleça, deixe isso muito bem estabelecido para que funcione muito bem. A partir do momento em que qualquer um desses subgrupos ele passe a não existir, e se não existir, se estabelece à medida que cada indivíduo desse subgrupo invade o outro, a outra estrutura, então um grupo deixa de existir. Então, por exemplo, a relação entre pais e filhos é o tempo todo. E aí a relação conjugal deixa de existir. E aí você desaparece com a família na relação conjugal. Deixa de... O marido é pai o tempo todo e a esposa é mãe o tempo todo. De tal modo que eles não conseguem um ser marido e mulher do outro, né? Não conseguem ser cônjuge do outro. Então, isso se estabelece num problema para a família. Começa a acontecer quando os problemas conjugais começam a invadir a relação fraternal, a relação parental, ou seja, na maneira com que os pais se relacionam com os filhos. E também se estabelece se essa família, por exemplo, não permite ou não regula as relações entre os irmãos, entre a relação fraternal. Então, quando começam a existir interferências nesse processo, uma coisa deixa de existir e a inexistência de um desses princípios ou o mau funcionamento desses princípios começam a interferir na maneira equilibrada com que a família se estabelece. Então, quando a gente fala do filho parental, a gente está falando quando um determinado filho rompe a estrutura conjugal,
né? Quando ele rompe a estrutura conjugal, quando ele deixa de ser filho, ou seja, ele deixa de estabelecer uma relação parental com os pais, ou seja, os pais têm uma relação verticalizada com esse filho nessa relação pai e filho, para que, de tal maneira que esse filho passe a impedir ou dificultar ou ocupar uma posição de um dos cônjuges no processo familiar. Então, o filho ganha uma autoridade que não tem, né? Então, ele passa a assumir um determinado papel que não tem, em desfavor de um membro, né? Ou do pai, ou da mãe, e em relação aos seus irmãos, criando ali um problema para si e um problema para todos os outros membros. Então, como é que isso se processa? Como é que a gente acaba permitindo que isso ocorra? Então, às vezes, os relacionamentos conjugais, eles não vão bem, né? Eles não se estabelecem. Quer dizer, às vezes, os problemas familiares, o casamento não vai bem, o relacionamento entre os cônjuges não vai bem, e ao invés de sentarem, né, de terem um momento conjugal, né, de ter um momento conjugal, de ter um momento onde eles têm o exercício de cônjuge, né, do fato de sentarem, conversarem, superarem os problemas, dialogarem para chegar a um bom termo, e a relação conjugal, para que a família dê certo, ela precisa que os dois queiram a relação conjugal, né, que os dois valorizem a relação conjugal. A relação conjugal ela é importante, ela não é importante apenas para as pessoas para que eles tenham uma vida individual, né? Para que eles tenham individual, mas fundamentalmente para que eles possam dialogar, para que eles possam conversar, para que eles possam trocar afetos, para que exista sustentabilidade entre eles, no sentido de como é que lidam com os problemas, de como é que lidam com as dificuldades, de como é que orientam os processos em casa, as relações em casa, né, para que exista uma uniformidade nas relações. Então, é preciso que exista isso, né? Então, é preciso que os dois queiram, é preciso que exista um equilíbrio, é preciso que exista um diálogo entre eles, uma conversa, fundamentalmente baseada no respeito, onde um cônjuge não supera o outro, onde um cônjuge não se coloca na condição do outro, né? Como líder superior, né? O marido não impõe à esposa uma determinada estrutura e faz com que ela se subordine a ele da mesma maneira, uh, da mesma maneira a esposa em relação ao marido. Então, eles têm os seus momentos de troca de afeto, eles têm os seus momentos de sonhar com o desenvolvimento da família, eles têm os seus momentos de falar sobre os problemas, de falar sobre as expectativas, de ter os seus momentos em que eles podem discordar, em que eles podem, enfim, né, trocar confidências, onde eles possam falar de problemas que os filhos não precisam saber, que não tem nada a ver com eles, que não são questões que dizem respeito a eles. Então, são esses momentos que precisam dessa intimidade do casal, que é elemento fundamental, né? Que é elemento fundamental. Quando isso não vai bem, quando isso não se estabelece da melhor maneira, às vezes um dos cônjuges se apoia nos filhos, usando-os, muitas das vezes, como confidentes, usando-os como conselheiros, usando-os como elemento de, como é que eu vou dizer, de chantagem para o outro cônjuge, né? Às vezes acaba acontecendo isso. Então, o que acontece? Essa coisa da chantagem acontece quando existe a separação, por exemplo, aquela coisa toda e tal, onde eu quero
que eu quero punir, às vezes, o outro cônjuge que se separou, que foi embora e tudo mais, com uma retaliação dos filhos ou com uma negativa dos filhos e tudo mais, né? Então, ou seja, de alguma forma, eu crio eu dou ao filho problemas, eu passo a ele situações em que ele não tem ainda maturidade, estrutura para lidar. E quando eu falo de maturidade, eu estou falando em ter-se nas mãos. A palavra maturidade é uma palavra que define inicialmente uma questão biológica. Ou seja, antigamente se dizia que o indivíduo deixava de ser criança a, aos 12, 13 anos. Né? A partir de então, ele virava adolescente. E ele ia dos 13 até os 18 como adolescente. Né? E a partir dos 18, 19, 20 anos, ele era adulto. Ele era adulto. E ele saía para trabalhar, e ele, às vezes, já ia constituir família, ou ia morar fora. Ele ganhava uma certa independência porque ele virava adulto. E a lei diz isso, né? O indivíduo passa a ter maioridade a partir dos 18 anos, porque ele ganha uma maturidade, como se ele se tornasse responsável simplesmente com uma questão biológica. Bom, 18 anos de idade, então passou a ser uma referência de maioridade, uma referência de que o indivíduo já ganhou uma certa maturidade para a vida, para lidar com a própria vida, para ser responsável por si e pelos outros. Ok, né? Isso é uma questão legal e tudo mais. Mas a questão é que nós, por questões da própria realidade do nosso mundo e da forma com que as famílias muitas das vezes se relacionam, nós temos visto a adolescência aumentar significativamente. Quer dizer, cada vez mais as crianças se tornam adolescentes cedo, né? Elas deixam de ser crianças cedo para ser pré-adolescentes e adolescentes cedo, a ganhar um certo desejo, uma certa vontade, um certo interesse pela vida mais libertária, né? Com mais liberdade do que uma criança, né? Mas sem ter as responsabilidades que um adulto tem. Então, ele é um adolescente. E ele não tem a responsabilidade porque ele não tem a maturidade. E que de maturidade nós estamos falando? Nós estamos falando, sim, de uma maturidade física, né? De uma maturidade física, né? O cérebro não está completamente maduro, não tem todas as funções, não tem todas as percepções, não tem uma certa vivacidade para perceber determinados detalhes, é facilmente enganado, é facilmente ludibriado, é facilmente, né, porque não entende, porque não compreende, porque é imaturo, os órgãos, as percepções são imaturos. São imaturos, como é que eu vou dizer, emocionalmente, ou seja, não tem quando se sentem frustrados, quando sofrem alguma dificuldade, uma retaliação na própria vida, quando têm determinados problemas de ordem emocional, ainda precisam do apoio dos pais, precisam do apoio de outras pessoas, porque não conseguem por si mesmas encontrar os caminhos para esse processo, né? Então tem aí uma instabilidade emocional e não tem uma maturidade financeira, né? Não trabalham, demoram para trabalhar, vão estudar mais, ou mesmo que trabalham, às vezes estão começando a carreira e por começar a carreira ainda não estão completamente estabelecidos, então apesar de já trabalhar, já de ganhar o seu dinheiro, ainda não conseguem se manter sozinhos, né? Se tivessem que se manter sozinhos, ter a sua própria casa, pagar as suas próprias contas, enfim, ainda é um pouco bancado pelo pai, ainda tem a necessidade de contar com
financeiramente o apoio dos pais. Então, você tem essa imaturidade nesse processo, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando você pega aí um filho, né, que ainda é adolescente, ou ainda às vezes é criança, né? E você pega e coloca esse filho e começa a falar dos problemas, e começa a falar das dificuldades, né? Às vezes, ele começa a entrar numa situação muito complicada porque ele não tem os recursos, ele não tem a maturidade, ele não tem o equilíbrio emocional, né? Ele não tem o equilíbrio cognitivo, ele não tem uma estrutura financeira, ele não tem, enfim, ele não tem independência completa para lidar com todas essas dificuldades, todos os problemas. Ele não consegue achar solução para esse problema. Ele só consegue sentir, né, sensações de raiva, de rancor, de ódio, de medo, de insegurança, de tristeza, de revolta. Ele começa a ter sensações relativas àquelas descrições, né, de inconformidade, mas ele não consegue, nessa medida, expor, falar, dizer, contar, tomar atitude, resolver o problema. Não depende dele, está além das condições dele, né, das posses dele. Ele não tem como fazer, nem se ele fosse um filho adulto. Como é que ele chega no pai e faz o pai tomar uma outra atitude? Como é que ele chega na mãe e faz a mãe tomar outra atitude? Como é que ele chega nos... Ou seja, ele não consegue resolver todos esses problemas. Ele não tem poder, ele não tem autoridade, a estrutura familiar não dá essa condição para ele. Então, então, o que acontece? Quando a gente joga essa carga sobre ele, a gente faz com que ele queira desempenhar esse papel, onde ele rompa essa barreira, onde ele enfrente os pais, um dos membros, ou os dois, né? Você corre o risco também dele não se aliar a nenhum, haver uma revolta em relação aos dois, porque ele é um indivíduo sem uma estrutura, tá certo? E ele vai tentar também se impor autoritariamente aos irmãos e autoritariamente aos pais, porque agora ele se sente num pé de igualdade, porque os problemas foram colocados a ele, porque as questões foram colocadas a ele. Ele foi chamado a dar uma opinião, a dar solução, a tomar atitude, e provavelmente ele vai acreditar que tem esse papel, que tem essa função, sem ter. E qual será a reação dele, né? Então, isso acaba criando uma dificuldade para ele e para outras pessoas, né? Para outros membros da família, criando um desequilíbrio nessa estrutura. Então, os pais, eles precisam resolver os problemas, mesmo que sejam separados, mesmo que sejam divorciados, né? Essas questões precisam ser discutidas entre eles. Olha, é isso, é aquilo, vamos fazer assim, assim, assado, vamos agir assim, assim, assado, vamos... o que é possível entre a gente, tá certo? Agora, quando se vai relacionar com os filhos, né, evitar, por exemplo, que a gente passe essa dificuldade, que a gente passe esse problema, que a gente chame esse filho para participar dessas decisões, dessas discussões, dessa problemática que vai torná-lo muito mais inseguro, insatisfeito, sem equilíbrio para lidar com a situação e assumindo um papel que ele não tem condições de efetivamente assumir. É claro que se um dos pais adoecer, tiverem algum problema, é claro que se os pais desencarnarem, se um dos pais, né, se um pai desencarnar, se um cônjuge desencarnar e o outro ficar doente, porque mesmo que um desencarne, o outro existe. O pai desencarnou, vou precisar do apoio da família, mas eu não vou chamar o filho para ocupar a posição de marido, para ocupar essa posição, porque mesmo que não seja do ponto de vista clássico, produz-se isso, né? E aí você, pelo menos do ponto de vista psicológico, e aí o que acontece? Esse filho, alçado a essa condição, ele vai dar problemas para os relacionamentos da mãe, dos futuros relacionamentos amorosos que a mãe possa querer desenvolver.
da mesma forma que essa mãe vai ser uma sogra ou uma pessoa que vai criar problemas de relacionamento para esse rapaz, né, para esse filho, porque vai existir um relacionamento ali inconsciente, mas um relacionamento que ultrapassa questões meramente filiais, né? Então, precisa manter essa discussão. Agora, quando um dos pais fica doente, quando um dos pais não tem condição do exercício paterno, então aí é um processo natural que o filho alça. E é uma questão de prova, de expiação, é uma questão de um desequilíbrio em que o indivíduo que ocupa essa posição está sendo provado, ele está expiando uma condição diferenciada. Fora isso, para que a gente mantenha essas relações familiares, é fundamental que o filho continue na sua condição de filho e as relações dos pais com o filho sejam diferentes das relações que se estabelecem no campo conjugal. Esse é um ponto importante. Com relação aos limites, às relações que se estabelecem desses três grupos, nós podemos dizer que existem diferentes tipos de família. E aí a gente pode caracterizar, nós podemos caracterizar três tipos de família, né? Nós podemos ter uma família rígida e autocrática, nós podemos ter uma família permissiva, né? Ou abdicrata, ou nós podemos ter uma família flexível e dialógica, né? Que seriam esses três tipos de família. E a gente define essas famílias a partir da maneira com que elas estabelecem a relação desses limites que existam entre esses três subsistemas que a gente discutiu agora há pouco, ou seja, o conjugal, o familiar, né, como é que eu vou dizer, o parental e o fraternal, né? Ou seja, como é que são feitas as fronteiras? Como é que são feitas as relações entre os membros da família, né? Entre esses grupos? Existe um respeito aos grupos, quer dizer, existe o respeito ao grupo conjugal, às relações parentais e as relações fraternais? Existe essa relação, existe essa diferenciação? Ou seja, o pai não fica pai o tempo todo, de vez em quando ele é marido, de vez em quando ele é cônjuge, de vez em quando ele é namorado, de vez em quando ele... ou seja, existe essa relação com a esposa com o marido? Existe um momento em que eles sentam, conversam, discutem sem a presença dos filhos? Existe um momento em que eles conseguem criar ali uma situação entre ambos? Existe um relacionamento equilibrado, digamos, muito bem combinado, estruturado, planejado entre pais, na relação dos pais com os filhos? Sim. Existe planejamento para que os irmãos possam interagir entre si? Ok. Como é que se dá isso? Como é que esse casal se organiza? Como é que essa família se organiza? Existe um limite claro entre isso? Né? E se existe esse limite? Existe uma separação. E como é que é essa separação? Né? Essa separação é absoluta? Essa separação ela é permissiva? Como é que ela é dialógica? Ela é autoritária? Ela é com o exercício da autoridade? Como é que é feito isso? Né? Então, para a gente entender, imagine uma casa, imagine duas casas, né? Duas casas, como se fossem os membros da família. Essas duas casas, aqui tem uma casa que mora uma família, aqui tem uma casa que mora outra família. Existe muros que separem uma casa da outra, ou não existe separação entre elas? Isso influencia. Então, ou seja, pensa agora nos limites que existam entre as relações entre os membros familiares. Existe um muro. Ok. E esse muro é um muro fechado, ou é um muro de porteira, onde as pessoas, ou uma grade, em que as pessoas, apesar de perceber que tem limites, elas se veem e elas se relacionam, elas conversam, elas interagem, existe diálogo, né? Existe algum tipo de aspecto nisso.
né? Então, a gente pode dizer que as famílias rígidas, as famílias autocráticas, as famílias autoritárias, são famílias que exercem o poder, né? Exercem as relações de poder, os pais em relação aos seus filhos, né? Os filhos mais velhos em relação aos filhos mais novos, de uma maneira completamente autoritária, né? Existe uma autoridade, existe um peso, eu mando e você obedece, e não se permite absolutamente nenhum tipo de discussão e de conversa. Qualquer tipo de, não, mas eu não concordo, eu acho que é assim, eu quero opinar, eu quero dizer, eu quero poder falar. Não, não. Aqui quem fala sou eu e quem diz sou eu e você simplesmente obedece. Então não existe não existe uma explicação, não existe uma orientação, não existe uma discussão, existe um martelo, uma batida. Vai ser assim, pai, mas tá errado, não é assim, as coisas não né? Olha, eu tô olhando por esse ponto de vista, o senhor tá olhando por esse ponto. Por qual ponto de vista o senhor tá olhando para dizer que é isso, não sei o quê? Não, é assim, acabou. Né? Não existe uma orientação. O pai decidiu, o pai pode estar errado, não interessa. É assim e acabou a conversa e vai ser do jeito dele. Né? Então, é a maneira das famílias de padrão rígido. Não existe conversa, não existe discussão, não existe fala. Né? É um exercício de poder realizado de maneira autoritária. Como é que são as comunicações emocionais? São fechadas, são frias. As relações de afeto são protocolares. Né? Se existe um abraço, é um abraço frio. Se existe um aperto de mão, é um aperto de mão frio. Se existe um cumprimento, é um cumprimento que não existe o calor, o sentimento. Por quê? Porque existe uma rigidez nas relações e não existe uma aproximação das pessoas. E as normas, existe uma supervalorização das regras em detrimento a sentimentos e a outros aspectos. Né? Por exemplo, você pega uma pessoa, uma adolescente, por exemplo, que teve um problema, se apaixonou e terminou um namoro e está passando muito mal e chega em casa muito mal e vai para o quarto. Chegou a hora do almoço, o pai diz, olha, eu quero todo mundo à mesa. E aquela moça não tem condição de ir à mesa. A família não leva em conta essa realidade, não, você vai e vai engolir o choro e vai engolir as dificuldades e vai engolir os problemas, e nem que seja para você ficar calada, quieta, chorando, você vai. Ou seja, por quê? Porque tem uma regra, e a regra está imposta. E não se considera a situação, a realidade, a individualidade, o problema, a situação, o contexto em que determinadas coisas se estabelecem. Então, existe uma rigidez nesse processo, onde as regras passam a ser mais importantes do que os sentimentos e as necessidades das pessoas. Valores e princípios são importados por essa rigidez, por essa força de quem manda e tudo mais. Né? E as atitudes revelam esse autoritarismo, né? Essa maneira autocrática, e o outro membro adotando uma posição de um ser servil, né? Um ser submisso, um ser que de alguma forma não opinam, não dizem, não pensam, não, ou se pensam, né, ou querem opinar, ou têm opinião, não se expressam. Né? Você tem então, isso é um tipo de família. Você tem um outro tipo de família, que é uma família que é exatamente o contrário da primeira. Ela é permissiva e abdicrata. Né? Permissiva porque tudo é permitido. E abdicrata porque os pais abdicam do poder, abdicam do exercício do poder. Os filhos podem tudo, as coisas podem acontecer porque eu não quero a responsabilidade da tomada de decisões, né? Então, nesse caso, como é que se estabelece o poder, né? Não tem poder, tudo é permitido, não existem regras muito bem claras. Os pais, eles abdicam do poder, eles querem, de alguma forma, dar aos filhos tudo que não tiveram, para que sejam amados, para que sejam supervalorizados, para que digam, não, você é um grande pai, você é um grande isso. Então, ele não tem capacidade de dizer não. Ele não tem capacidade de dizer não para o filho, porque esse não vai frustrar. E ele não quer que o filho se frustre, porque se o filho se frustrar,
o filho vai ficar chateado, o filho vai ficar irritado, o filho vai ficar... E ele tem medo disso, ele não quer receber essa crítica, ele não quer assumir o ônus da tomada de decisão. Porque quando você toma uma decisão, você agrada em alguns momentos, e em alguns momentos você não agrada. Mais tarde, as pessoas vão entender que aquela atitude foi uma atitude que, olha, não era o que eu queria, mas era uma atitude que era preciso tomar. Era fundamental. Olha, eu queria comprar um carro, mas eu tenho dinheiro, posso comprar um carro, ou eu posso manter um plano de saúde, né? Eu posso comprar o carro e largar o plano de saúde, mas se alguém fica doente no meio do caminho, como é que eu faço? É isso? Vou ter que vender o carro, vou ter que... Como é que... E talvez não tenha tempo, porque vender o carro não é uma coisa tão simples e tal. Enfim, estou dando aqui um exemplo, né? Então, ou seja, vou viajar ao invés de guardar dinheiro minimamente para comer, porque a gente vai viajar. Então, a gente vai torrar todo o dinheiro que a gente tem nessa viagem. Quando voltar, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para... Então, o pai diz, olha, não. E, obviamente, que aquele que queria viajar, que aquele que queria fazer alguma coisa, vai se sentir chateado, vai se sentir... né? Mas mais tarde ele vai entender aquele tipo de coisa, porque o pai tem que tomar uma decisão. Mas quando o pai ele olha, faz o que você achar que deve fazer. Se você quiser sair, você sai. Se você não quiser sair, você não sai. Se você quer, o que você quer fazer? Eu quero tal coisa, então a gente vai se esfolar, mas a gente vai dar isso para você, porque o indivíduo ele não quer frustrar o filho, né? Porque ele não quer passar pela situação de desagradar o filho, de não receber o carinho do filho, com medo de não receber a aprovação do filho, do carinho do filho. Veja, existe aí uma imaturidade emocional dos próprios pais na condução, né? Ele não lida com as próprias... com as emoções da tomada de decisão. Ele não quer se frustrar na tomada de decisão. Então, como a tomada de decisão se frustra, porque quando você toma uma decisão, você opta por uma coisa e abre mão de outra, né? Nem sempre fazer o certo é ficar de bem com todo mundo, né? Então, optar por ficar bem com todo mundo, você vai fazer errado. Fazer o certo não vai ficar bem com todo mundo. Mas aí, né, se você não sabe lidar com as suas emoções e quer ficar de bem com todo mundo, quer que todo mundo fale bem o seu nome, aplauda você, o que é que você faz? Você faz lá para agradar. E aí você deixa de exercer poder, você deixa de exercer efetivamente a sua função. Não é isso? Então, esse é um problema. Como é que é feita a comunicação emocional? Não existe uma hierarquia parental, né? É uma comunicação onde os filhos ficam completamente perdidos no processo de comunicação, porque não existe os papéis claros de pai e de mãe, né? Os filhos podem tudo, falam tudo, eles perdem a referência de ter alguém para pedir ordem, porque eles não precisam pedir essa ordem, né? E isso acaba empobrecendo as trocas sentimentais e os processos de relação, porque queira ou não, a gente dizer não para as pessoas, colocar limites, mostram preocupação nossa para com os filhos. E à medida que os filhos vão crescendo e vão entendendo isso, eles vão percebendo que existe uma preocupação dos pais, que existe uma intenção dos pais, que existe um planejamento dos pais. Então, quando os pais abrem mão, num primeiro momento é muito legal, mas ao longo do tempo, à medida que os filhos vão perdendo essa referência de com quem eu falo, com quem eu digo, com quem eu me oriento, porque tudo que eu falo tá bom, tudo que eu digo tá certo, tudo que eu quero se tem. Então, quem é que pode me dizer quando eu estou errado? Quem é que pode me dizer se o caminho que eu estou fazendo é esse mesmo ou estão falando só porque não estão prestando atenção em mim? Percebe? Como é que eu confio? Quer dizer, eu quero uma opinião sincera para eu saber se eu vou para o caminho A ou se eu vou para o caminho B. Mas se sempre me dizem que eu faço o que eu quero, como é que eu posso acreditar na opinião dessas pessoas? Percebe? Então, existe essa dificuldade. Então, você tem esse problema.
As normas não existem, né? Não existem normas são difusas, são pouco claras, uma hora pode, outra hora não pode, outra hora eu tenho condição de dizer não, outra hora eu não consigo dizer não, então pode, e aí, mas por que você permitiu para fulano e para ciclano? Então eu quero também, e as normas não ficam claras, e aí você então cede, enfim. Os valores e princípios ficam no sabor do vento, né? Não existe como você não conversa, não discute, não toma decisão dizendo não, olha, não por causa disso, 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 daquilo. O que é mais importante, o que é menos importante, né? Quais são os valores claros que existem? O que é mais importante? É ter a casa ou é fazer a viagem? É ter o remédio? O que é fundamental? Quais são as responsabilidades que de fato eu preciso assumir? Que valores eu preciso colocar na frente de outros valores? Se não existem normas, se não existem discussões, se não existem justificativas de por que é assim, por que não é do outro jeito, as crianças se perdem nesses valores, né? E as atitudes são atitudes abdicratas, né? O que é abdicrata? Ele abdica da cracia, que cracia é poder, né? Então, o abdicrata é aquele que abdica do poder. Então, existe uma abdicação. Você faz do jeito que quiser, a culpa não é minha, porque, você fez porque você quis, né? E todo mundo ali meio que tira o corpo, né? Meio que se isenta das dificuldades. E você tem as famílias de padrão reflexivo dialógico. Então, nessas famílias, existem o exercício não do autoritarismo, existe o exercício da autoridade. Né? Então, qual é o exercício da autoridade? É daquele indivíduo, né, que assume o papel, o pai, a mãe, né, o cônjuge, que determinam as regras, que determinam as posições, que definem a atitude e que dão os motivos. E que repetem, e que talvez ele não entenda naquele momento, mas amanhã, quando eu quiser alguma coisa, ou quando meu irmão quiser alguma coisa, a regra é a mesma, a regra é a mesma, a regra é a mesma, e essa regra é uma regra discutida, é uma regra explicada. Essa regra existe porque nós temos valores, porque é mais importante isso do que aquilo, e eu não posso tudo, e nós não podemos, gente, não podemos tudo. Mesmo que nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, a gente não pode tudo, porque o ser humano está predestinado a fazer escolhas. Você não casa com todas as pessoas que você tem interesse. Você escolhe entre aquelas que você acredita, né? Você pode namorar A, B, C ou D e escolhe uma. E a hora que você se apaixonou por uma pessoa, é o ônus da escolha. É o ônus do livre-arbítrio. É você ter que fazer escolhas. E o que é a tomada de escolha? É você ter que. Você vai ficar com aquilo que você escolheu e vai abrir mão daquilo que você não escolheu. Você perdeu aquilo que você escolheu. Então, qual é o critério que você usa para fazer as suas escolhas? É um critério puramente material, impulsivo? Estou escolhendo a moça A porque ela é a mais bonita. Né? Se ela envelhecer e ficar mais feia, se acontecer um acidente e desenvolver uma cicatriz, acabou? Que foi esse o critério. Então você vai ser infeliz porque a sua escolha foi baseada num critério que acaba com uma facilidade muito grande. Percebem? Não, eu vou escolher outro critério, porque mesmo que aconteçam essas coisas, tal coisa vai se manter mais constante, a minha escolha é melhor. Então, quando você faz escolha, a sua escolha tem critérios, tem valores, tem princípios. O exercício da escolha, o exercício do poder tem a ver com isso. E quando você chega na família, por exemplo, e diz, olha, estou exercendo o poder assim, a minha escolha está sendo assim, a minha atitude está sendo assim, porque minha forma de pensar é assim, e a minha forma de pensar é baseado nesses valores, e você as repete, vai existindo clareza. Eu posso ficar chateado hoje, mas amanhã eu vejo a mesma coisa, vejo a mesma coisa, vejo a mesma coisa, vejo a mesma coisa, até que chega um ponto em que eu falo, não, eu entendi. Eu entendi o que o meu pai pensa, o que o meu pai disse, o que o meu pai está falando. E se é
e se é dialógico, chega um determinado momento que o filho pode entender e pode dialogar. Pai, mas não é assim, não é assado, não é não sei o quê, não é não sei o quê. E você dialoga, e você discute, e você imprime. Agora, se você é quem exerce o poder, é dialógico, é flexível, mas é você que exerce o poder, tá claro. Olha, eu vou tomar a decisão. Tem alguém que tem que tomar a decisão, e a tomada de decisão é essa. Eu posso mudar no futuro se você me convencer, se você mostrar, mas enquanto eu não for convencido, vai ser essa e vai ser clara, e você sabe que vai ser sempre assim, porque eu não estou te chateando, porque não é falta de amor, não é porque é minha vontade e eu não respeito a sua, porque você é incompetente e não pode. Não, é porque eu penso assim e estou expondo essas ideias, né? E eu tenho responsabilidades para com isso, porque eu exerço essa postura e eu tenho responsabilidade por me importar com você. Eu estou tomando essa decisão por entender que isso é melhor. Mas é claro que eu, por amor a você e por amor à verdade, ao conhecimento, se eu, à medida que for conhecendo, perceber que os valores, que as regras, que as normas não são as melhores, que existem outras melhores, eu posso mudar. E eu vou dialogar nesse processo, eu vou discutir esse processo com todo mundo. E esse processo vai ficando claro, eu vou ensinando para as outras pessoas, eu vou ensinando para o filho essa regra. Olha, estou tomando essa atitude por causa disso, estou tomando. Então, isso é explicado, é entendido, é compreendido. A criança, ela se frustra, mas lida com a frustração porque aquilo tem uma lógica, porque ela sabe que ela perde numa coisa, mas ela vai ter outra, ela vai ganhar outra. Então, ela vai aprendendo que não pode tudo e que ela tem uma coisa, e aquela frustração de eu não tenho nada porque a imaturidade não permite que ela veja, o diálogo permite. Não, você tem, você vai ter isso, 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 coisa que muita gente não tem, e você terá porque nós estamos valorizando isso. Você não está percebendo porque não está valorizando isso, porque está valorizando aquilo. E é no tempo a criança vai perceber e vai falar, não, de fato, esse valor é importante, e vai usar isso como elemento para fazer as suas futuras escolhas. Né? Então, esse elemento é importante. A comunicação emocional, ela é afetiva, né? Ela é intensa, ela respeita o outro, ela não é autoritária. A autoritária é quando você impõe, você não respeita o outro, você trata o outro como objeto, você não leva em conta as emoções, você estabelece as regras e essas regras são inflexíveis, independente da situação que o outro esteja passando, né? Então, essas normas são nítidas, são claras, elas se repetem sempre. O indivíduo tem noção das normas que tem que seguir, dos processos que tem que seguir. Se eu fiz isso, já sei o que vai acontecer comigo. Eu vou ter que responder por isso, responder por aquilo, responder por aquilo. Eu não vou fazer tal coisa, porque tal coisa, se eu fizer, vai ter tal implicação, porque as regras são muito claras. Está muito bem definido o que vai acontecer. Né? Então, ele está muito claro, está muito estabelecido para ele. E isso vai auxiliando ele, inclusive, a tomar as suas próprias decisões, a ser um indivíduo orientado. Mas ele percebe que as pessoas se importam com ele, porque às vezes as normas são quebradas, como, por exemplo, puxa, eu estava tão chateado e meu pai entendeu e não exigiu que eu tivesse a mesa. Eu sei que estar à mesa para dialogar, para conversar, para discutir é importante. Para a gente se unir é elemento importante e é por isso que meu pai e minha mãe nos quer à mesa todos reunidos. Porque nem sempre, com a correria do dia a dia, a gente pode ter esse momento onde todo mundo está junto. E nos momentos de alimentação, é o momento em que nossos pais valorizam esse aspecto. E eu entendo essa regra, eu entendo essa norma, mas meus pais e meus irmãos entenderam que eu não estava bem e, por amor a mim, eles abriram essa exceção a essa regra para mim. Quer dizer, ele entende que foi uma exceção, que as regras vão continuar sempre assim. Elas estão claras, elas estão normatizadas, não houve uma quebra da regra, houve um respeito, né, à necessidade do outro de, naquele momento, não cumprir aquela norma. Porque as mais importantes do que as normas são os sentimentos, são as necessidades do outro. Os valores ficam claros, ficam nítidos, ficam muito bem estabelecidos e didaticamente ensinados. Porque se as normas estão claras e o exercício é dialógico, ele é explicado. Olha, eu estou tomando essa atitude por causa disso, disso, disso. E isso e aquilo significa que eu estou dizendo que isso é mais importante do que isso. Então os valores estão ficando claros. O que é mais importante para mim e para a família
E as crianças vão aprendendo esse processo. E à medida que aprendem a tomada de valores, elas vão entender isso e vão assentar as suas atitudes na autoridade. Ou seja, a minha atitude, o meu modo de agir não é mais emocional, não é mais, como é que eu vou dizer, explosivo, instintivo. Ele é racional, ele é lógico, ele é pensado nos motivos, nas regras, no raciocínio, na lógica. E é óbvio, né, que a última família, que é a família dialógica, né, que é a família de padrão flexível, mantém as estruturas, mas ela respeita os sentimentos e ela considera o outro nas suas totais dimensões. Né? Então, a gente contribuiria melhor para a flexibilidade. E a casa espírita pode ajudar muito nisso, na medida em que vai mostrando que nós somos imperfeitos, vai mostrando para os filhos que os pais não são super-heróis, vai mostrando para os filhos que todos reencarnamos e que os pais estão na função, na missão de exercerem esse papel, mas têm as suas dificuldades, têm os seus problemas e estão lutando, estão se esforçando e indo à casa espírita, fazendo evangelho no lar, estão tentando seguir aqueles princípios, aqueles valores, e uns podem apoiar o outro na busca desses valores. Então, a casa espírita vai permitindo uma melhor compreensão dos membros, vai permitindo que os membros possam fazer reflexões, possam entender, possam ter essa conversa que nós estamos tendo agora, fazendo com que, veja, essa conversa, esse diálogo, esse bate-papo, nem sempre a gente consegue ter em outros lugares. Né? A gente está tendo nessa construção da nossa espiritualidade, do nosso papel. Então, a casa espírita, as luzes do conhecimento espírita, quando nos fala por que filho é desse jeito, por que filho é daquele outro, por que a gente tem que agir assim, porque tem um passado, porque tem uma história, né? Por que será que ele tem um pouco mais de dificuldade comigo? Sei lá, talvez numa outra vida. Então, talvez um passe, talvez um evangelho no lar, talvez um exercício de tratamento espiritual possa ajudar a minimizar essas emoções, esses sentimentos, quando lembranças do passado que não ficam claras, mas tendências de irritação, porque tivemos problemas em outras vidas. Então, a doutrina espírita pode ajudar no estabelecimento dessa família flexível, dessa família dialógica, dessa família, enfim, que pode buscar um equilíbrio melhor. Tá certo, gente? Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, né, de poder conversar sobre essas questões. Queria desejar um bom domingo a todos e finalizar o nosso estudo com a nossa prece, né? Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso divino mestre, agradecer aos bons espíritos pela oportunidade que ele nos concede, nos concedeu e ainda nos concederá, pedindo forças para que tenhamos fôlego, coragem, né? Energia para vencer as dificuldades que surgem em busca da nossa evolução espiritual. Em nome mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos. Um grande abraço, até mais.